Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui nesse canal, que é sempre um prazer ter vocês aqui juntos comigo. Então, antes de começar o nosso vídeo de hoje, a mensagem oficial, eu quero deixar uma mensagem aí para vocês, os inscritos aqui que acompanham as mensagens, que acompanham aqui a palavra do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu vou estar aí começando postar louvores, né? E eu vou estar também trazendo mensagens, pregando a palavra de Deus através de um louvor, através das mensagens bíblicas. E o louvor vai chegar aí e a mensagem também vai chegar aí até você. Então eu já estou deixando você aí de sobreaviso e vocês vão aí do outro lado se edificar e vão estarmos juntos aqui compartilhando conhecimentos, vocês daí e eu daqui, juntos nessa obra. Então vamos começar o nosso vídeo de hoje, deixando aí essa introdução para vocês, falando o seguinte, no Salmo 22, versículo 3, nós vamos falar dos louvores. Olha só, diz o seguinte: porém, tu és santo, tu habita entre os louvores de Israel. Dizer que Deus habita no meio dos louvores significa que Deus é honrado quando o seu povo fiel se rende a louvores a Ele. Deus não depende de qualquer aclamação ou invocação humana para existir ou se manifestar, mas o seu reino é manifestado aos adoradores quando lhes adoram. Vamos fazer a leitura de hoje. Olha a mensagem para nós. Eu fiz essa leiturinha, eu vou fazer de novo. Salmo 22, versículo 3. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores. E essa frase aqui, Deus habita no meio dos louvores, ela se originou aí desse Salmo 22, versículo 3. Nesse Salmo, Davi fala sobre a sua angústia, ele fala sobre como se sentia abandonado por Deus em meio a um contexto de intenso sofrimento. O Novo Testamento revela que as palavras desse mesmo salmo expressam também o sofrimento do Messias que se cumpriram aí nele. Você vai fazer umas leiturinhas aqui, vou te dar aqui algumas referências. Você vai ler Mateus 27, versículo 35 e 46, João 19, versículo 23 e 28, Hebreus 2 e 12. Esse verso possui alguma dificuldade de tradução. Por isso, as versões bíblicas apresentam diferentes possibilidades de tradução para expressar o que realmente o salmista tem em mente. Enquanto que algumas versões traduzem, porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. E outras traduzem, contudo, tu és santo, introduzido entre os louvores de Israel. Ou tu, contudo, és santo, és rei, és louvor de Israel. E és tu o santo habitando nos louvores de Israel. A questão é que esse verso traz uma palavra que vem da raiz hebraica para habitar, ou seja, morar, assentar, permanecer ou continuar e ser estabelecido. Então, da forma como a sentença é construída no hebraico, a mesma frase também pode ser traduzida como: mas tu permaneces santo aos louvores de Israel, ou em outras palavras, mas tu continuarás ser santo, tu és santo e nos louvores de Israel. E em qual sentido Deus habita entre os louvores? Essa é uma pergunta. Quando vimos que existem diferentes
possibilidades de tradução para a frase que diz que Deus habita no meio dos louvores, considerando o contexto apresentado no Salmo 22. É provável que o salmista esteja falando de que, apesar do seu sentimento de abandono por causa do silêncio de Deus, diante do seu clamor, o Senhor tem sempre mostrado gracioso para com o seu povo. Assim, ele recebe dele constante louvores e ações de graça. Bom, quando nós nos reunimos com o povo de Deus para adorar o nome do Senhor, nós nos entregamos a Ele de corpo e alma e coração, para que o louvor do seu povo seja recebido. Quando nós fechamos os nossos olhos para adorar, para cantar louvores ao Senhor, aquela canção adentra no nosso coração e faz uma morada, e vai trabalhando e vai libertando. Muitas cadeias são quebradas através do louvor. E Deus habita dentro de cada um de nós, e o seu louvor está constantemente no meio do seu povo. Continuando. O salmista, ele reflete que, embora Deus não esteja no momento que ele orou respondendo a sua oração, ele continua sendo o Santo de Israel. Ele tem demonstrado também a sua graciosa atenção repetidas vezes para o seu povo. Então, ao mesmo tempo que o salmista se mostra ainda mais desolado, como se fosse o único a não receber a resposta de Deus, ele também faz as suas evidências da graça de Deus ao longo da história de Israel, como âncora da qual ele prende a sua esperança de obter o socorro. Nesse contexto, então ele diz que Deus habita no meio dos louvores, ou melhor, ele é introduzido entre os louvores de Israel, do seu povo, o povo de Deus. O verdadeiro louvor enaltece os atributos de Deus, engrandece o seu santo nome, exalta as suas maravilhas, obras e proclamam o seu reino. Deus, ele habita no meio dos louvores de Israel ao mostrar tão pródiga liberalidade para com seu povo eleito, derramando continuamente as bênçãos sobre ele. Assim, ele fornece a Israel motivos para cantar louvores, porque se Deus deu um dom para um e deu um dom para outro, então nós temos que aplaudir, nós temos que estarmos ali apoiando o ministério daquele cantor, daquela cantora de Jesus, que canta para Deus, né? Que louva o nome do Senhor. Eu sou muito a favor dos louvores dos servos do Senhor. Eu não gosto de criticar quem canta para Deus. Agora, a forma que a pessoa canta, a forma que a pessoa está se portando, aí é outra coisa, aí é a pessoa e Deus. Mas Deus se agrada e Deus ama os louvores que saem do coração do seu povo. Por isso, como Salmos 22, versículo 3 diz, que Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então cante, então louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você quer cantar, cante, louve, adore o nome do Senhor, porque Ele ouve o louvor que sai do coração de um servo humilde de coração. Que Deus te abençoe e que esta palavra aqui, olha, sobre que Deus habita no meio dos louvores, seja para você, que seja para você mais um pouquinho aí, de força para você. Quando você estiver se sentindo triste, coloque louvores, comece a cantar, comece a louvar, porque essa palavra aqui está dizendo para você que Deus, ele está no meio dos louvores. Então, se você cantar para ele, ele vai estar aí no meio de você, ele vai estar aí com você, ele vai estar aí bem pertinho de você, junto te abençoando, porque ele está no meio do louvor do seu povo. Então, um grande abraço. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Deus abençoe a todos.